Muito bom dia. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica, sou a presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa e é um gosto que estejam comigo hoje na inauguração deste nosso terceiro Congresso de Medicina Integrativa. É sem dúvida um sucesso que se deve a uma equipa enorme de colegas, oradores, de patrocinadores que sempre nos têm apoiado, os nossos patrocinadores anuais e os patrocinadores do Congresso e, obviamente, ao nosso público que se mantém fiel desde a primeira vez e que tem vindo a aumentar de ano para ano. É um prazer enorme que estejam connosco. Então eu hoje venho falar de medicina integrativa e estilo de vida. E quando nós falamos em medicina integrativa, é importante que também expliquemos para os colegas que não estejam tão por dentro do assunto, que a medicina integrativa já é uma realidade que existe no mundo. Nós sabemos que, por exemplo, a medicina integrativa já existe enquanto especialidade nos Estados Unidos da América. Então, o objetivo destas sociedades médicas de medicina integrativa e destas associações de medicina integrativa e funcional, no fundo, servem para agrupar os profissionais de saúde que estão interessados no campo da medicina integrativa e para promover e para divulgar rigorosamente o conceito e a prática daquilo que chamamos de medicina integrativa e funcional na sociedade portuguesa, na Europa e um dos nossos objetivos é ajudar também a que se partilhe isto pelo mundo e por isso é que este congresso também é internacional. Também, obviamente, que a ideia deste tipo de congressos é que se possam promover e apoiar reuniões e jornadas que sejam relacionadas então com aquilo que se chama medicina integrativa e funcional. É muito importante que quem nos esteja a ouvir saiba que nesta prática profissional de saúde, como em qualquer prática profissional de saúde, devemos assegurar o cumprimento de padrões éticos e, de alguma forma, incentivar o exercício no campo da medicina integrativa com programas de pré-graduação e de pós-graduação. Também servem estes congressos exatamente para cooperar com organizações internacionais e desenvolver projetos conjuntos na área da medicina integrativa e funcional. Portanto, a ideia deste tipo de congressos é que se possa incorporar, integrar aquilo que chamamos medicina integrativa e funcional aos sistemas de saúde público para que se possa praticar uma medicina mais consciente, vocacionada à prevenção e à promoção da saúde de uma forma integral, optimizando a saúde e também, uma coisa muito importante, que cada cidadão seja responsável ou tome mais a responsabilidade pela sua própria saúde. Sabemos que a medicina integrativa não é uma especialidade médica em Portugal, oficialmente reconhecida pela Ordem dos Médicos Portugueses, mas a medicina integrativa no mundo já existe de uma forma diferente. Por exemplo, existe em ensino pré-graduado na Universidade de Firenze, na Universidade da Alemanha, de Duisburg, Essen, na Universidade de Berga, na Suíça, na Universidade Javeriana, na Colômbia. Então, em termos de ensino pré-graduado, a medicina integrativa já existe em estes sítios, conforme lhes contei. Mas também existe em ensino pós-graduado, por exemplo, nos Estados Unidos há o American Board of Integrative Medicine, com uma especialidade médica de 4 anos de medicina integrativa, em que os colegas saem especialistas em medicina integrativa, como em cardiologia, ou pediatria, ou gastroenterologia. Também existe a Universidade de Arizona, e a Universidade de Siena, em que existe já um grau de mestrado, também Georgetown University, com uma pós-graduação em medicina complementar e integrativa. O British College of Integrative Medicine tem uma pós-graduação em medicina integrativa, a Universidade de Uberlândia, no Brasil, e o Hospital Albert Einstein são outros exemplos de pós-graduações em medicina integrativa. A Universidade de Buckingham, dentro da sua Faculdade de Medicina, em Inglaterra, tem um diploma de estudos em medicina integrativa.
Em termos de associações ou sociedades médicas no mundo, existem 52 sociedades e associações de profissionais de saúde integrativa no mundo. Então, isto serve para vos contar de que aquilo que fazemos ou aquilo que temos, principalmente em Portugal, com imensos profissionais de saúde, não só médicos, mas profissionais de saúde, que efetivamente trabalham na área da medicina integrativa e complementar, já é uma realidade no mundo com comprovação científica. A prova é todas as palestras e todos os seminários que vão ouvir durante este congresso e que também já o fizemos nos 2 anos anteriores e todos os congressos que existem de medicina integrativa por esse mundo. Também já aproveito para deixar a dica de que o 10º Congresso Europeu de Medicina Integrativa será em Portugal, no Porto, no dia 1 de outubro de 2022. Pela primeira vez o Congresso Europeu de Medicina Integrativa será em Portugal. Então, quando vimos falar de medicina integrativa, estilo de vida, que é o tema central do nosso congresso, na realidade podemos dizer que a medicina integrativa é um estilo de vida. O lifestyle medicine, que é no fundo o lifestyle related diseases, ou seja, as doenças que estejam comprovadamente relacionadas com o estilo de vida, que é já uma realidade hoje em dia. Nós sabemos, em termos médicos, oficiais, públicos, em imensos artigos científicos, que efetivamente existem as doenças do século, tudo aquilo que se relaciona com o nosso estilo de vida. Quando nós falamos nisto de medicina como estilo de vida, no fundo estamos a dar importância a considerar todas as causas das doenças, ou seja, nós estamos a aplicar os princípios médicos, os princípios ambientais, os princípios comportamentais, os princípios motivacionais à gestão clínica e terapêutica da saúde como uma forma global. Então a medicina integrativa e funcional, na sua gênese mais pura, exatamente aquilo que predica é que prestemos atenção ao paciente que temos à nossa frente, ao indivíduo que temos à nossa frente, como uma realidade multifatorial. Temos uma doença física ou uma queixa física e essa queixa física deve ser integrada naquela pessoa que nós vemos ali, mas também, ou seja, do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional e mental. De uma certa maneira, sabemos que a psicossomática e a psiconeuroimunoendocrinologia são áreas que nos dizem exatamente isto. A importância de objetivar os sintomas físicos e de os correlacionar com os sintomas emocionais e mentais. Sabemos hoje em dia que o sono, a dieta, o exercício físico, o sexo e os relacionamentos são base para uma saúde física fundamental. Aquilo que o paciente toma, os medicamentos que o paciente toma, as cirurgias que já teve, as queixas que tem desde a infância, como é que foi a sua infância, como era a relação com os seus pais na infância, como é que era a sua personalidade na infância e depois todo o seguimento da sua vida, quase literalmente como uma história do tempo, é importantíssimo e serve para nos enquadrar aquilo que o paciente está a viver agora, no momento de hoje da sua vida. A gestão de stress e a inteligência emocional são relacionados com o nosso corpo emocional e mental, que são fundamentais para integrarmos e complementarmos todas as outras queixas físicas que o paciente tenha e que apresente no momento em que está na consulta. Então sabemos que existem imensos artigos científicos que já nos relacionam, que fazem uma hierarquia de causalidade das doenças crónicas, desde as causas mais distais, que podemos chamar a industrialização, desde a Revolução Industrial, todo o impacto que teve no ser humano, o crescimento económico que nos leva ao estilo de vida que temos hoje, com as causas mais médias,
como os fatores psicológicos. A psicologia comportamental e que nos relaciona com o nosso corpo emocional e mental é fundamental para integrarmos nisto que se chama o estilo de vida. O stress, a ansiedade, a depressão, o bom humor e o otimismo, o riso. E, abro aqui um parênteses, tudo isto hoje está demonstrado. Quando nós temos o humor é uma boa saúde consciencial, quando eu pratico o humor e pratico o humor com todos aqueles que estão à minha volta. Esta sensação de felicidade que eu posso ou não ter e que deixa o meu corpo inundado de neurotransmissores que seguramente me vão fazer com que eu tenha uma melhor saúde física, porque existe uma relação mais do que comprovada entre a minha epífise e o meu timo, e isto leva-me a ter um menos bom ou muito melhor sistema imunitário, e hoje em tempos de Covid, então deveríamos esforçar-nos pela sociabilização, pelo voltar a abraçar, por ter menos medo e menos ansiedade, porque isso, desta forma direta, não indireta, nos vai levar a um melhor sistema imune. E basta procurarem nas revistas científicas de psiquiatria a relação, como eu já disse, psicossomática que existe neste campo. Então, novamente as causas médias, portanto, o trabalho, o meu tempo livre, o que é que eu dedico ao meu tempo livre? Que hobbies é que eu tenho? Sou uma pessoa que o meu tempo livre o passo em frente à televisão a fazer exercício físico com o meu polegar, ou eu saio, vou à natureza, vou ver o mar, vejo o pôr do sol, vejo o nascer do sol. Estou com a minha família, estou com os meus amigos, tenho uma boa rede de suporte. Sabemos hoje em dia que a maioria dos pacientes com cancro, em termos de fatores emocionais que possam ter disparado ou estar relacionados com o aparecimento de um determinado tumor, sem dúvida, o ter-se sentido abandonado em algum momento da sua vida, o não ter sentido esta rede de suporte, agrava imenso esta sensação de abandono que podemos sentir. Depois a pressão social e as mudanças tecnológicas. Efetivamente, isto que chamamos poluição eletromagnética não está escrito nas nossas células e no nosso DNA. Lembrem-se que nós compartimos uma genética com os nossos gugu-dadá dos australopitecos há milhões de anos e que não tínhamos a radiação que temos hoje e, portanto, de alguma forma, não estamos protegidos com esta contaminação a que estamos sujeitos, nomeadamente a nível ocular, com os telemóveis e os computadores e a televisão à noite, que nos perturba imenso a produção de melatonina e que vai afetar novamente este eixo epífise-timo. Então, de alguma forma, estas causas mais distais que levam, desde a industrialização e o crescimento económico, que levam ao estilo de vida que temos hoje, com as causas médias, que eu já falei, nos levam às causas proximais, que podem ser a dieta, que podem ser o tabaco, que podem ser a inatividade física, como também já falamos, que podem ser a obesidade, o excesso de peso a que estamos sujeitos exatamente pela dificuldade que temos em comer bem, em comer adequadamente, em termos uma dieta anti-inflamatória. A exposição ou não a exposição ao sol em horas inadequadas e a não exposição ao sol em horas adequadas e sem roupa, que nós precisamos de vitamina D. Os medicamentos em excesso, drogas recreacionais, o álcool em excesso, a poluição ambiental, as horas de sono e o sono inadequado e podemos falar também naquilo que se chama o unprotected sex, ou seja, a forma como nos relacionamos com os outros. De alguma forma, se verificarmos isto do ponto de vista filogenético, sabemos que tivemos uma repressão sexual durante muitos séculos, até ao queimar dos sutiãs das nossas mães nos anos 60, e há aquilo que hoje chamamos exatamente o descuido com a amorosidade no meio do sexo, por um lado. Por outro lado, a repressão que temos
que já não é em termos comportamentais, mas é em termos emocionais, porque efetivamente nós temos dificuldade em achar que o sexo não é sujo, não é pecaminoso, ainda existe algo no nosso consciente que nos faz sentir isso, e é importante que o trabalhemos, porque isso dá-nos melhor saúde emocional. Isto leva-nos então aos fatores de risco, aquilo que chamamos marcadores. E então o que é que começa a aparecer com tudo isto que falamos? Dislipidemia, portanto, o colesterol começa a estar alterado, a relação colesterol-triglicerídeos, a hipertensão arterial, 95% da hipertensão arterial global é uma hipertensão arterial idiopática, significa que não encontramos uma causa física naquele paciente para aquela hipertensão e por isso é que esta hipertensão cai na hipertensão do estilo de vida. As hiperglicemias e tudo o que esteja relacionado com doenças metabólicas e endócrinas, como também a intolerância à glicose, a hiperuricemia, o ácido úrico elevado, e isto vai fazer efetivamente com que levemos a uma doença já no corpo físico, como doenças cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes, depressão. Sabem que a depressão provavelmente será a doença do século e da moda e muito mais a partir daquilo que estamos a ter hoje em dia no mundo. Alterações comportamentais, doenças respiratórias e alergias, inflamação crónica persistente, aquilo que chamamos a inflamação silenciosa, é já uma realidade médica hoje em dia tão bem falada e tão bem não diagnosticada, mas pelo menos falada e relatada em imensos artigos científicos, até a infertilidade, osteoporose e tudo o que chamamos doenças tumorais. Então, esta pequenina relação que tentei fazer serve para estarmos conscientes de que aquilo que atuamos e a forma como atuamos no nosso dia-a-dia, aquilo que se chama o estilo de vida, é fundamental para nos sentirmos com saúde ou sem saúde. Porque uma das queixas que ouvimos muito com os nossos pacientes são que não se sentem bem, mas vão fazer exames e está tudo bem. Analiticamente está bem, ecograficamente está bem, mas o paciente não se sente bem, a pessoa não se sente bem, o indivíduo não se sente bem. E este não se sentir bem pode ser uma doença funcional que eu já tenha, ou seja, a nível do meu corpo físico. Eu não tenho uma doença na célula, mas eu tenho uma doença naquilo que se chama o meio extracelular, é aquilo que consideramos como doença funcional, ou seja, ainda não é uma patologia bem desenvolvida na célula, mas existe no meio ambiente onde estão as minhas células, portanto é uma doença funcional. E pode ser só um cansaço, pode ser só uma alteração do humor, pode ser uma dificuldade em conciliar o sono. Isto a nível do meu corpo físico, embora as análises estejam bem, porque efetivamente a doença não está na célula. Mas também a nível do meu corpo emocional, eu não me sinto bem. Não me sinto bem disposto, não me sinto com energia para começar o meu dia, acordo com fraca disposição, não tenho motivação, não tenho líbido, tudo isto a nível do meu corpo emocional. E a nível do meu corpo mental, eu não me sinto bem, eu não consigo gerir as tarefas do meu dia-a-dia, do meu trabalho, eu não consigo ter memória, não consigo ter concentração, eu tenho picos de stress. Tudo isto, então, que consideramos hoje o estilo de vida, é fundamental para, de alguma forma, podermos ter mais saúde, podemos sentir-nos melhor. É isto que tentamos, ao longo destes 2 dias, vir-lhes ensinar e mostrar e dar-vos algumas comprovações científicas com os oradores de mais nome na área. Era esta introdução que tinha para vos contar. Qualquer dúvida ou qualquer comentário é muito bem-vindo pelo e-mail anamoreira@anamoreira.pt e é um prazer que estejam aí. É sempre um prazer que estejam aí a ouvir-me, a participar, a partilhar e que façam parte deste guarda-chuva que chamamos Medicina Integrativa e Funcional, que sem dúvida é ciência ao mais alto nível e é disso que se trata, é disso que tentamos fazer. Então, até à próxima e
e é um gosto que estejam aí. Façam disto então o vosso estilo de vida. Bom dia, o meu nome é Ana Moreira, eu sou médica. Venho convidá-los ao Wellness Retreat, aqui no maravilhoso Six Senses Douro Valley, de 9 a 12 de dezembro de 2021, onde os esperamos com mimos e tratamentos médicos. Desde consulta médica, consulta de nutrição, consulta de monitorização de exercício físico, a tratamentos de medicina integrativa e de anti-envelhecimento, a comida maravilhosa, anti-inflamatória, zero processada, esperamos-lo com todo o nosso carinho para que possa fazer um reset da vida atarefada do dia a dia. Até já!